Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao Instituto de Ensino Formando Obreiros. Instituto esse que tem a intenção e o propósito de auxiliar você na capacitação bíblica, teológica e ministerial. Eu quero nessa oportunidade fazer a apresentação dos nossos materiais que nós temos disponíveis em formato digital, 100% em PDF. Você recebe através pelo e-mail. Você, depois desse vídeo, você quiser adquirir, é só você entrar em contato com a gente. Pelo 33 98873 4422. Nós temos temas que apresentam conteúdo extraordinário para a sua edificação espiritual. Para aquelas pessoas que estão encontrando dificuldade em interpretar a Bíblia, nós temos o curso de interpretação bíblica, que é um curso que vai auxiliar você, para você aprender a ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e aplicar. 3 coisas que andam juntas na interpretação bíblica: ler, interpretar e aplicar. Então são 3 verbos que andam de mãos dadas, para que assim o pregador e o ministro do Evangelho, ele consiga fazer a aplicação correta da palavra de Deus. Mas antes de aplicá-la, ele precisa compreender a leitura, ele precisa entender o que leu, para depois aplicar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e bem mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra entre as juntas e as medulas e ela é apta para discernir os pensamentos, a intenção do coração, alcançando a divisão da alma e do espírito. Sendo assim, é necessário todo pregador ele manter essa linha e essa sequência para que ele consiga aplicar a Bíblia dentro do seu contexto original, dentro do seu contexto atual, para que não haja possibilidade de lhe promover heresias ou confusão na mente de quem vai ouvir. Então, todo pregador precisa compreender esses detalhes. Então, o curso de interpretação bíblica, a gente aplica hermenêutica, que é a arte de interpretar. A palavra hermenêutica, no grego, é interpretar ou interpretação. Ok? Junto com a hermenêutica, nós aplicamos outras matérias também, dentre elas a exegese, porque se a hermenêutica é interpretar, a exegese ela vai te auxiliar a extrair as revelações profundas que estão no texto. Só que para isso, nós precisamos primeiro fazer a aplicação da hermenêutica, que é a arte de interpretar. Como se interpreta a Bíblia? Como entendemos a Bíblia corretamente? Primeiro, você precisa entender as informações que estão no texto. Tem muita gente que quando lê a Bíblia, eles se esquecem de observar as vírgulas, os pontos. Se o texto é uma pergunta, se é uma afirmação, se é uma indagação, né? Então, quando a gente consegue entender isso, nós teremos facilidade de entender a palavra de Deus. Entendendo a Bíblia, faremos a aplicação correta da mesma. Por exemplo, tem vários textos que alguns pregadores fazem menção que fica um pouco a duvidar. Por exemplo, os mergulhos que Naamã deu no Rio Jordão. Você já se perguntou por que Eliseu ele pede para o mensageiro trazer para Naamã essa notícia? Vai e lave 7 vezes no Jordão. É muito fácil a gente ler um texto como esse, que está inserido em 2 Reis capítulo 5, é muito fácil eu pegar um texto como esse e falar que isso é um ato profético. Não foi ato profético, foi uma questão de princípios. Israel tinha princípios e leis para o leproso. Então Naamã, por mais que ele fosse de outra
de outra nação, de outra etnia, pertencia a outro povo, por mais que ele não estava sujeito às leis de Israel, Eliseu, ele conhecia os princípios. Então, quando você estuda 2 Reis capítulo 5, é preciso você fazer de tudo para compreender por que Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes. E por que tinha que ser 7 mergulhos e não 5, não 3 e não 4. Não tem nada a ver com o ato profético, tem a ver com princípios. Ok? Então a interpretação bíblica ela segue essa sequência. Você vai ler o texto, entender a informação que está no texto. Depois você vai interpretar. Como se interpreta? Você vai contextualizar. O que é contextualizar, pastor Leonardo? É você pegar outros textos que tenha conexão com o texto áureo que você leu. Por exemplo, você leu 2 Reis capítulo 5, onde diz que Naamã mergulhou 7 vezes. Para entender os 7 mergulhos, você precisa contextualizar. Você vai procurar passagens que estão em conexão com essa passagem que você leu. 2 Reis capítulo 5, você vai compreender a questão do 7 mergulho, é quando você vai para Levíticos capítulo 14, 13 e 14. O capítulo 13 e o capítulo 14 de Levítico, que vai trazer informações sobre como era o procedimento de cura para um leproso. Ele precisava ficar 7 dias para ser examinado. Ele trazia um vaso de barro, trazia uma esponja, ele trazia água, e a água era espargida nele também, era um ritual de purificação. Ou, em outras ocasiões, era espargido o sangue de um animal sobre ele, em especial uma pomba, né, que era uma oferta que ele trazia para o sacerdote, quando constava que ele foi curado. Então é fundamental e fica bem claro que para entender um texto, você precisa aprender a contextualizar. Então no curso de interpretação bíblica, a gente aplica esses princípios, ok? Então nós temos também algumas apostilas para estudo. Por exemplo, você quer aprender um pouco mais sobre adoração, sobre louvor, como os céus recebem o seu louvor, como os céus recebem a sua adoração, como os céus recebem a sua oração? Você já se perguntou? Então é fundamental. Para entender isso, você precisa estudar sobre prosconeologia, que vai tratar desse conteúdo, que vai falar sobre adoração e louvor. Você quer aprender sobre o pecado? Você precisa necessariamente estudar sobre a martiologia. Hoje em dia, as pessoas estão confundindo hoje o que é uso e costume e o que é pecado de fato. Tem pessoas que nem sabem o que é pecado no sentido original e tudo para ele é pecado. Então precisamos compreender para que a gente não cometa injustiça e não cometamos o erro de lançar as pessoas no inferno. Ok? Então, para estudar sobre o pecado, você precisa estudar um pouco sobre a martiologia. Você quer aprender um pouco mais sobre a salvação? Você precisa necessariamente estudar sobre soteriologia. Soteriologia, uma junção de 2 palavras gregas que fala sobre estudo sobre salvação. Sotério quer dizer salvação e logia é estudo ou tratado. Então, esse material, soteriologia, ele vai te falar sobre a salvação. Você quer aprender mais um pouco sobre a sua alma, sobre o seu interior? Eu recomendo você adquirir o material que traz como tema o diagnóstico da alma humana e dimensões da alma humana. É um assunto específico que vai tratar do seu interior. Você vai começar a aprender sobre os seus problemas internos e como resolver cada um deles. Porque existem situações que acontecem na nossa vida que são reflexo do que somos por dentro. O seu estado emocional, o seu estado espiritual, o seu estado sentimental, ele vai ser refletido no seu exterior. Você é por fora
Você reflete fora o que você está sentindo por dentro. Até na forma de expressar suas palavras. Jesus disse que a boca só vai proferir porque o coração está cheio. Lembrando, e é claro que é válido aqui a gente observar, que todas as palavras que saem da sua boca, elas são carregadas de emoções e sentimentos. Por isso que o apóstolo Tiago, ele vai falar no capítulo 3 da sua epístola, a respeito do cuidado com a língua. Porque a língua é um membro do corpo que está cheia de peçonha mortal. Com ela nós amaldiçoamos e com ela também abençoamos aos filhos dos homens. Ok? Então esses materiais serão fundamentais para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento ministerial e para o seu conhecimento bíblico. Ok? Também temos vários materiais, que eu quero aqui citar alguns, para você adquirir. Depois eu vou estar colocando aí no status do meu Zap, a coleção, né, que eu chamo de prateleira. Então você vai olhar lá o material que você precisa e vai acionar a gente, ok? Nós temos um material também, que traz como tema vida e morte, o destino de todo ser humano. Queridos, muitas pessoas têm dificuldade de compreender certos pontos da nossa vida. 3 perguntas que eu te faço. Quem é você? Onde você está? E para onde você vai? Qual o propósito da sua existência? Você já se perguntou isso? Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, vai relatar o fim do homem. O pó volta de onde veio, o espírito volta para Deus que o deu. Se nós somos dicótomos, composto de 3 elementos, corpo, alma e espírito, o destino de 2 elementos aqui é descrito na Bíblia. O destino de 2 elementos são descritos na Bíblia. O pó volta de onde veio. O espírito volta para Deus que o deu. E a alma? Você já parou para pensar? Você já parou para observar o que vai ser da sua alma? Então, esse conteúdo que traz como tema vida e morte, o destino de todo ser humano, ele vai esclarecer algumas dúvidas, ele vai te fazer pensar um pouco mais sobre a vida. O livro de Eclesiastes, ele vai trazer uma revelação de muitas coisas que a vida esconde da gente. Tem muita gente vivendo iludido e não está sabendo. Tem muitas pessoas vivendo na ilusão, apegado às coisas materiais. Quando eu falo apegado em coisas materiais, é a pessoa que não tem a expectativa voltada para a eternidade. A vida humana é passageira. Nós somos almas tendo experiências diárias no corpo físico. Então muita gente precisa compreender que essa vida aqui é passageira. Em Eclesiastes 3, Salomão vai dizer o seguinte: há um tempo de nascer e também há um tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que você plantou, tempo de sorrir, tempo de chorar. Então tudo na nossa vida é passageiro. Então esse conteúdo que traz como tema vida e morte, o destino do ser humano, eu recomendo você adquirir também. É fundamental esse conteúdo fazer parte da sua vida. Um outro material também que eu recomendo é Faça-me de Novo. Irmãos, é muito importante a gente preocupar com esse ponto da nossa vida, no que diz respeito ao novo nascimento, a nossa nova natureza espiritual que a gente recebe. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É fundamental você entender que andar no Espírito não é atravessar paredes. Não. Andar no Espírito é andar guiado pelo Espírito Santo de Deus. E isso só pode acontecer quando a gente passa pelo novo nascimento, quando a gente nasce de novo. Jesus disse:
o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo, em uma de suas epístolas, ele recomenda andarmos em Espírito, para que a gente não cumpra os desejos da carne. Então é fundamental você adquirir esse material que vai ser de grande proveito e vai causar em você uma mudança radical, no nome de Jesus. Nós temos também um outro material, um conteúdo em formato digital, que traz como tema Cristologia. Você já estudou sobre Cristologia? Jesus antes do batismo de João, Jesus depois do batismo de João? É fundamental você compreender sobre essa questão, se ele era 100% homem e 100% Deus, ou se ele era 50% cada um. É claro que esse tema é um tema para muito debate. E no nosso conteúdo, eu apresento alguns pontos para a gente entender que Jesus, tudo que ele fez, os milagres, os sinais, foram realizados através do poder do Espírito Santo. Prova disso, em Atos 10, verso 38, o apóstolo Pedro, quando ele chega na casa de Cornélio, ele faz uma oração e na oração ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem a todos, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Aí você passa a entender por que ele fala com seus discípulos, que eles poderiam fazer coisas como ele estava fazendo e, se possível, ainda maiores. E lá na frente, em Atos capítulo 1, Jesus, antes de subir ao céu, ele recomenda: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês recebam a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. Aí ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, é muito importante você entender o seu propósito, você entender que para fazer a obra de Deus e para exercer uma função ministerial, você precisa da ação do Espírito Santo, você precisa de ser guiado pelo Espírito Santo e você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai conseguir ser testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Amém? Deus seja louvado pela sua vida. E aqui fica a apresentação desses materiais. Logo mais, para você que se tornou aluno do Instituto Bíblico, eu vou estar enviando videoaulas para que você acompanhe, tanto na apostila como em vídeos, o procedimento do ensinamento. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não esqueça de entrar em contato para que você adquira mais informações sobre o nosso material. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.